dia, meus amados e minhas amadas. Mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus, nos reunimos nessa manhã para louvá-lo. É muito bom podermos nos reunirmos, estarmos juntos para bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele representa para as nossas vidas. Ainda que estejamos distantes, cada um nos seus lares, o nosso coração está junto, para que Deus nos abençoe nesta manhã. E você que nos visita também, é uma alegria tê-lo conosco. Você que está nos ouvindo, queremos conhecê-lo. Quando voltarmos, gostaríamos de tê-lo aqui conosco, para que também possamos agradecer a Deus pela sua vida. Para iniciarmos o nosso culto nessa manhã, louvemos ao nosso Deus com o nosso grupo de louvor, que entoará a música Seja Engrandecido. Vamos louvar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor e pela tua graça. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido. E nós te louvamos, ó Pai, porque a tua graça sempre está presente em nosso viver. Nós queremos te adorar, ó Pai, queremos te bendizer porque reconhecemos todo o teu poder, toda a tua graça, toda a tua misericórdia. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa salvação, como cantamos, reconhecemos que Tu és a nossa rocha, a nossa segurança, e é por isso que os nossos lábios querem Te louvar, ó Pai. Vem falar aos nossos corações nesta manhã, através dos cânticos, através das orações, através da leitura da Tua palavra e no meditar dela. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando nesse domingo e nesses momentos. Nós oramos e Te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para a leitura bíblica inicial desse domingo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós acompanharemos a leitura dos versículos de 3 a 14, leitura essa que será feita por um irmão da igreja. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14, e acompanhe a leitura com o nosso irmão. Bom dia, irmãos. Eu vou ler agora a passagem de Efésios 1, de 3 a 14, na versão da linguagem de hoje. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos faria seus filhos por meio de Jesus Cristo,
pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura! Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é o de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Pois tudo é feito de acordo com o plano e a decisão de Deus. Ele nos escolheu para sermos o seu próprio povo, unidos com Cristo, de acordo com a sua vontade e com o que Ele havia decidido desde o princípio. Portanto, nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a grandeza de Deus. Assim aconteceu com vocês também. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que anuncia a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que tinha prometido. O Espírito é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo e de que Deus dará completa liberdade aos que são seus. Portanto, louvemos a sua grandeza. A gratidão de que nós somos abençoados pelo Pai, remidos pelo Filho e selados pelo Espírito. É nessa certeza e nessa gratidão que nós cantaremos agora o hino de número 22 do Inário Novo Cântico, que diz: os céus proclamam, altamente os céus proclamam seu divino Criador. Cante conosco esse hino. Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Para o nosso momento de confissão e intercessão, eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte e interceder por aqueles pedidos que temos feito constantemente nesses dias. Pelos enfermos da nossa igreja, pelos trabalhadores que estão na frente de trabalho, os médicos, os enfermeiros e tantas outras pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Também por aqueles necessitados, pelos nossos governantes,
pelos nossos líderes da nossa igreja, não somente local como nacional, para que as decisões que sejam tomadas sejam única e exclusivamente para a honra e glória do nosso Deus. Ore também pelos aniversariantes da nossa igreja. Todas essas informações de pedidos de oração, os aniversariantes da nossa igreja, os avisos que temos são colocados na newsletter que nós colocamos no nosso grupo de WhatsApp toda semana. Acompanhe os pedidos, interceda por eles. Curve agora a sua fronte e vamos orar. E depois nós teremos uma oração audível por um irmão ou uma irmã da igreja. Oremos silenciosamente. Acompanhemos a oração audível do nosso irmão. Pai querido, nós queremos te agradecer porque Jesus Cristo nos ensina a te chamar de Pai. E nós temos saudades de Pai, do nosso Pai do céu. E Pai querido, nós queremos te suplicar que o Senhor nos dê unidade no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura, no meio dessa tristeza, no meio do luto, no meio da solidão. Nós queremos te implorar que o Senhor nos resguarde, nos guarde, que o teu amor nos proteja e que em breve possamos voltar a nos unirmos como igreja, como famílias, e em breve possamos voltar a te louvar, a orar em público, a termos comunhão com a tua palavra, com a igreja toda. Nesse momento eu quero orar por aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de ti, aqueles que sofrem. Tem misericórdia deles. Tem misericórdia também dos profissionais da saúde que se esvaziam em prol da vida do outro, muitos até a perdem. Tem misericórdia, Senhor, renova as forças, renova a missão de cada um. Renova também a nossa missão. Mas antes de renovar a missão, renova a nossa alma, a situação da nossa alma. Queremos reconhecer que nem sempre pensamos, falamos e agimos de acordo com o que aprendemos contigo. Por isso, nesse momento também queremos pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que não foi legal, não foi bom. Coisas que talvez só o Senhor e eu saibamos. Por isso, Pai, nos ajude agora, nesse momento de confissão também, a reconhecermos que precisamos de Ti e que o Senhor nos aceita como somos e como estamos. E agora sim temos uma situação ideal para Te louvar, para Te cultuar, e entregamos esse domingo, esse culto nas Tuas mãos. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Uma vez que nós adoramos ao nosso Deus, que nós confessamos os nossos pecados e intercedemos por aqueles que necessitam, é o momento de nós louvarmos a Deus através dos cânticos com a nossa equipe de louvor. O Salmo 136 vai dizer assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas. Ó povo de Deus,
tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Deus, rendemos graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, dura para sempre. Enquanto cantamos, enquanto louvamos ao nosso Deus, iremos trazer também à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Veja o número da conta da igreja e também o aplicativo PicPay e traga à casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta para que haja mantimento na casa do Senhor. Simbolicamente, como fazemos todos os domingos, nós colocaremos o nosso envelope do dízimo no gasofilácio, representando assim todos os irmãos da igreja que têm contribuído com o mantimento da casa do Senhor. E assim, fazendo essa ação, nós iremos louvar o nosso Deus, não só com os nossos lábios, mas também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Cantemos ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Para a nossa edificação, nesta manhã, trará para nós a mensagem da Palavra de Deus o reverendo Alexandre Porfírio. Ele é um grande amigo nosso, já tem trazido outras mensagens. E ele está tendo um contato maior com a igreja, para que a igreja possa conhecê-lo melhor. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão, o reverendo Alexandre, um grande amigo e um grande servo de Deus. Sejamos edificados com a palavra de Deus. Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Olha, eu estou aqui na Igreja Presbiteriana de Bariri. Essa é uma igreja muito especial para a minha vida e para a vida da minha família. Essa igreja hoje é pastoreada pelo reverendo Hércules e ele gentilmente cedeu esse espaço para que eu pudesse gravar a mensagem de hoje. Mas esse lugar é especial porque foi onde a Lorena cresceu. Ela passou a adolescência aqui nesses bancos aprendendo a respeito do Evangelho. Aqui eu fui seminarista por um ano e nessa igreja eu e Lorena casamos há 16 anos. Então esse espaço é extremamente importante e fundamental para o desenvolvimento da minha vida como cristão. E por isso que eu quis gravar esse lugar aqui para vocês, para que vocês entendam um pouquinho o quanto é importante termos um espaço na qual a gente pertence e aprende um pouco mais do Evangelho. Existe uma pesquisa realizada pelo Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, que perguntou para jovens de 16 a 29 anos de idade a seguinte pergunta: o que vocês pensam sobre a igreja? Olha só o que esse instituto apurou. De todos os pesquisados, 91%, é lógico que eles poderiam dar várias respostas, então nesse grupo 91% disse que a igreja é um lugar repleta de gente preconceituosa. 87% um local de gente julgadora. 85% associava a igreja a um espaço de hipocrisia. 70% a gente insensível para com a história. E 68% lugar de gente chata. Veja, é interessante essa pesquisa porque ela revela um pouquinho o que os jovens não cristãos lá nos Estados Unidos pensam sobre a igreja. Ainda bem que aqui no Brasil é um pouco diferente. É claro que não. Muitas vezes o discurso religioso que é feito dentro de uma comunidade cristã, às vezes ele é mal entendido pelas pessoas aí fora, que olham para a nossa conversa, para a nossa fala e tem uma série de apontamentos. Se às vezes é um mal entendido, às vezes é real. Muitas vezes nós nos posicionamos de forma preconceituosa, muitas vezes nos posicionamos de forma julgadora, hipócrita e até mesmo de forma insensível. E ao invés de trazermos vida, nós somos convidados ou somos retratados como chatos. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, diz que ele rejeitou a igreja porque ele encontrou muito pouco da graça ali. Philip Yancey cresce numa igreja pequena no interior do Texas, nos Estados Unidos, uma igreja que impedia que negros entrassem e participassem do culto. Gente que falava do amor de Jesus, mas na porta um diácono ficava dizendo para as pessoas que elas não eram bem-vindas àquela comunidade. Hoje eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre um caso que acontece na Bíblia, na cidade de Corinto, melhor dizendo, dentro de uma comunidade de fé da cidade de Corinto, sendo mais específico ainda, e perceber como é que Paulo lida com aquelas pessoas, convidando-as a desenvolverem a vida comunitária. Se você acha que a sua igreja tem problema, é porque você não conhece a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era marcada por um monte de disfunção. Nós tínhamos problemas ali com dons, tinha gente se achando melhor do que o outro, porque um falava línguas, o outro orava melhor. Havia um problema sério de briga entre membros da igreja por um negócio mal feito.
Inclusive, havia uma prática incestuosa, na qual um filho se deitava com a esposa do seu próprio pai. Percebe como muitas vezes não é a nossa igreja que tem problema? Quem tem problema é a igreja de Corinto. E olha só como Paulo trata aquela igreja. Vamos ler juntos 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto bíblico: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nessa introdução da carta que Paulo escreve, à igreja de Corinto, o apóstolo descreve um pouquinho o entendimento que ele tem a respeito do que é uma comunidade de fé, uma comunidade cristã. Para Paulo, em primeiro lugar, uma comunidade cristã é formada por discípulos e discípulas de Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse termo Senhor é a confissão de fé da igreja do primeiro século. Não é César que manda, não é o Império Romano que tem o poder em suas mãos, mas é Jesus Cristo, o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas. É Ele quem tem o poder para nos salvar dos nossos pecados. Entender que uma comunidade de fé é formada por discípulos e discípulas de Cristo é entender que nós não somos aceitos por Jesus por alguma performance que temos, mas somos aceitos por Jesus da forma como nós estamos, com as nossas imperfeições, com as nossas incoerências, com todos os problemas que homens e mulheres têm por terem optado de forma errada em um determinado momento da história, vivendo assim desconectado de Jesus Cristo. Posturas que demonstram essa realidade de violência, de palavras malditas, de omissões que temos. Nós não somos salvos pela nossa performance, nós não somos salvos por aquilo que conquistamos, mas somos salvos por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Se há algo em comum entre nós, entre todos os cristãos, espalhados por todos os lugares da terra e por todos os tempos, é que a gente tem uma experiência profunda e significativa com o amor de Jesus demonstrado por nós na cruz do Calvário. E assim, discípulos e discípulas de Jesus são desafiados nesse espaço comunitário a nos aceitarmos uns aos outros como somos aceitos por Jesus. Sim, às vezes nós somos muito intolerantes com as limitações dos outros e altamente tolerantes com as nossas limitações. Nós temos movimentos, às vezes, de acusações para com outras pessoas, e conosco nós somos tão complacentes, pacientes. Nessa comunidade de fé, nós somos convidados a vivenciarmos a experiência de estarmos juntos, apesar das limitações uns dos outros, os ajudando a melhorar, os apoiando na caminhada e apontando sempre para a cruz, que graciosamente recebe homens e mulheres como eu, como você. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo descreve uma igreja sendo uma comunidade santificada pelo perdão da cruz. Olha que interessante. No versículo 2,
Paulo chama a igreja de Deus que está em Corinto de santificados em Cristo Jesus. Eu já disse para vocês dos montes de problemas que existiam dentro da comunidade de fé da cidade de Corinto. E Paulo, sabendo desses problemas, sabendo dessas disfunções, dessas incoerências, Paulo assim os chama de santificados. O que isso significa? Significa que a partir da cruz, numa perspectiva da eternidade, eu e você temos um processo completo de sermos aceitos pelo Pai, da forma como somos, por causa de Jesus Cristo. Nós não somos recebidos pelo Pai por algum benefício que conquistamos na história, mas somos recebidos pelo Pai por causa de Cristo Jesus. E então, eu e você somos aceitos por santos na presença de Deus. Nessa comunidade de fé, nós aprendemos que somos perdoados por Deus de uma forma muito, mas muito graciosa. Mas que também nós somos desafiados a perdoarmos uns aos outros como Deus nos perdoou. E aqui eu preciso fazer uma distinção muito importante entre perdão e desculpa. Porque desculpa é quando eu causo algum mal em alguém sem intenção. E então eu peço a essa pessoa, tire a culpa de mim, porque eu não quis te fazer esse mal. E a pessoa diz assim, Alê, você está desculpado, você está sem culpa. Perdão é diferente. Perdão é eu saber das intenções dos outros em relação a mim. E eu assumir o dano. E eu passo pelo dano. E então eu perdoo. Nós não agimos sem intenção para com Deus. Nós optamos pela desconexão. E essa desconexão trouxe danos. E quem assumiu esse dano foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nas relações interpessoais, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos ferem, as pessoas causam danos a nós. Somos convidados a passar por Ele e perdoá-los. Eu tenho uma cicatriz enorme na minha perna. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tomei uma paulistinha jogando futebol e eu quebrei o meu fêmur porque eu tinha um quisto hemorrágico. Não sabia disso. Precisei passar por uma semana com a minha perna pendurada para ver se o fêmur voltava um pouquinho por causa da fratura enorme que estava na minha perna. Eu precisei passar por uma cirurgia importante na qual eu coloquei uma barra de platina e 7 parafusos em minha perna. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu senti uma dor aguda na minha perna. Hoje essa perna não dói mais. Eu consigo me movimentar muito bem. Mas tem uma cicatriz enorme, que me lembra que no passado eu sofri um dano. Mas essa cicatriz não me causa mais dor. Perdoar é assim. É nós sermos marcados ao longo da história, mas saber que essas feridas não nos doem mais, porque nós perdoamos. As únicas feridas que Jesus não curou foram as feridas das suas mãos e dos seus pés. São cicatrizes na qual ele olha e ele não sente mais dor. Isaías diz que ele olha para essas cicatrizes e diz, valeu a pena morrer por eles. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. É nessa comunidade de fé que nós somos perdoados por Deus e convidados a perdoar uns aos outros. Mas o texto continua,
E para o apóstolo Paulo, a terceira marca dessa comunidade é que ela está em um processo de transformação. Se em primeiro lugar Paulo fala dessa igreja pontual, de um movimento pontual de santos, agora ele continua e diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Nessa comunidade de fé, eu e você somos desafiados todo o tempo a sermos mais parecidos com Cristo. É aqui, neste lugar, aonde, tendo acesso à exposição da palavra, me colocando de forma intencional de um aprendizado de tudo aquilo que vem da parte de Deus para a minha vida, que eu sou incentivado diariamente a ser um cristão, um pequeno Cristo, mais parecido com Ele, nos meus valores e princípios do coração, para que assim as minhas posturas revelem uma transformação de Deus em meu coração. Mas nesse espaço também nós somos desafiados a nos cuidarmos mutuamente para fazer com que outras pessoas sejam mais parecidas com Cristo. É aqui nesta comunidade de fé, onde um presbítero, por exemplo, um homem mais experiente, consegue chegar até mim e dizer: Alê, você tem pisado na bola, você precisa ser um sujeito melhor, mais parecido com Jesus. Eu me sinto cuidado porque alguém está interessado em me ajudar a fazer com que eu me sinta ou que eu tenha posturas mais parecidas com Jesus. É nesse lugar que uma mulher chegue até mim, mais experiente, uma mulher cristã, e diga: Alê, muito bem, você tem acertado. E aí numa palavra de incentivo para que eu cresça cada dia mais e seja mais parecido com Jesus. Para o apóstolo Paulo, a igreja é uma comunidade de fé determinada à construção de amizades. Veja no versículo 1, Paulo e irmão Sóstenes. Nessa comunidade de fé, existem alguns títulos muito interessantes que às vezes nos dão mais medo do que proximidade. Por exemplo, quando alguém me chama de reverendo, eu fico morrendo de medo na certeza de que eu fiz alguma coisa errada e eu vou tomar uma bronca. É assim que nos concílios eu sou chamado: Reverendo Alexandre. Pronto, eu penso, dancei, vou tomar bronca. É como, por exemplo, na escola do Davi, alguém diz assim: pai, nós precisamos conversar. O título de pai é tão bonito, mas se transformou numa bronca na qual eu tenho certeza que o Davi será chamado a atenção, e na verdade eu serei chamado a atenção por um mau comportamento do Davi. Vocês já perceberam como na comunidade cristã o termo irmão e irmã se tornou algo muito superficial? E às vezes usamos esse título porque nós não lembramos o nome de alguém. Eu estive naquela rua ali em São Paulo, perto da Sé, quando de crentes, Conde de Sarzedas. Você já foi lá, né? Me chamaram de tudo lá, me chamaram de bispo, me chamaram de apóstolo, me chamaram de pastor, e me chamaram de irmão. E esse termo que seria tão bonito e importante, se tornou algo superficial, formal, distante da vida. Para a comunidade cristã, nós temos um Deus que nós podemos chamar de Papai querido, Abba Pai. Um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. E um Espírito que nos une, na qual me faz ter a certeza de que eu não pertenço mais ao orfanato do mundo, mas à família de Deus. E então eu posso chamar pessoas de irmãos e irmãs. Não permita que a convivência comunitária transforme algo tão bonito em formal, desprovido de vida e distante do relacionamento. Quando Paulo diz aqui ao irmão Sóstenes, Paulo está falando de alguém que se preocupa de forma importante com aquela comunidade, com aquela igreja. Porque aqui nesse espaço, nós somos unidos a Deus
em um processo sobrenatural. Nós pertencemos a essa família porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nos rendemos a Jesus na cruz, um grande milagre acontece. A terceira pessoa da Trindade vem habitar em nós. E essa é uma experiência comunitária. Mas também nesse espaço de cultivo de amizade, eu sou incentivado a nutrir relacionamentos significativos e profundos, nesses relacionamentos eu tenho incentivo aos meus acertos e espaço de correção às minhas falhas. Eu posso ser vulnerável e demonstrar tanto os corredores do meu coração, como também os cantos escuros da minha alma. Filipe Yancey diz assim: rejeitei a igreja porque encontrei muito pouco da graça ali. Voltei porque não encontrei graça em nenhum outro lugar. É bem verdade que a comunidade de fé, enquanto caminha na história, é marcada por falhas e por erros. Mas é bem verdade que aqui há uma experiência comum, a graça de Deus. Que ela sopre sobre as nossas vidas, que ela seja uma realidade na nossa vivência e que a cada dia mais a nossa igreja cresça para a glória do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. E assim, mais uma vez, nós louvamos ao nosso Deus, com mais um culto de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que a palavra dEle tenha edificado a sua vida, que os hinos de louvor e os cânticos tenham sido realizados para a honra do nosso bom Deus e feito de todo o nosso coração. E é nessa certeza de que Deus tem nos abençoado, que Deus tem nos guardado, que nós receberemos agora a bênção do Senhor. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Encerrando o nosso culto agora matinal, nós teremos na sequência o culto infantil para as crianças, que será ministrado pela nossa irmã Aline Santos. Que Deus a abençoe, que a mensagem seja edificante para as crianças e também para os adultos que acompanharão essa mensagem. E em seguida nós teremos a nossa escola dominical, que será dirigida hoje pelo nosso irmão reverendo Alexandre Porfírio, através do Zoom. Nós estamos colocando o link no grupo de WhatsApp da igreja. Acesse lá o link e participe da escola dominical com o nosso irmão reverendo Alexandre. Que Deus o abençoe nesse domingo e que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.